Bom dia, sábado começando, você aí com a sua família reunida e nós estamos aqui diretamente dos estúdios da TV Band Vale, conversando com a Adriana, ressignificando a vida. E hoje eu recebo uma pessoa muito especial aqui para fazermos uma reflexão sobre a educação, sobre como melhorar a educação do seu filho. E vamos falar da importância de cuidar das pessoas que cuidam dos nossos filhos na área da educação. E eu recebo aqui Poliana Gama. Seja muito bem-vinda, Poliana. Eu que agradeço o convite, muito feliz de poder participar com você desse momento e trazendo um assunto que é de suma importância, né? Que trata da educação, a educação que começa na família e que a gente precisa muito trabalhar junto com a escola para garantir melhores condições de vida para as nossas crianças, adolescentes, jovens e até mesmo adultos. Maravilha, uma honra te receber aqui. Obrigada. Poliana já foi deputada federal, é de Taubaté, da nossa região, é educadora há anos, Sim. Não é isso? E vai contar um pouquinho da sua experiência para a gente e poder falar desse assunto tão importante aí sobre como cuidar, né, das pessoas que trabalham na área da educação, quanto tem sido desafiador, né, estar cada vez mais, muitas coisas mudaram. Eu, como psicóloga, posso dizer Sim. que eu recebo muitos profissionais da área da educação no consultório e realmente buscando ajuda para cuidar do emocional. Você considera importante cuidar dessa parte emocional, também da capacidade, né, técnica para poder ajudar as crianças a se desenvolverem? Eu considero, Adriana, fundamental esse cuidado. Até porque eu sinto que com a pandemia todos nós aprendemos. Na área da educação, nós tivemos assim uma situação uma pesquisa, inclusive, que foi realizada na época, onde 70% dos profissionais da educação manifestaram que tiveram algum problema de saúde mental. Agora, esses profissionais estão nas escolas com os nossos filhos. E nessa mesma época, outra pesquisa mostrou que 70% dos alunos, um pouquinho mais até, também manifestavam sintomas de ansiedade, depressão. E aí é o quê? Cobrado do professor que ele cuide desse aluno, quando, em boa parte, na maior parte das vezes, esse professor também está sofrendo com problemas que envolvem questões de saúde mental. Então, quando a gente fala da importância do cuidar de quem cuida, é porque, de fato, quando eu cuido de quem cuida da educação escolar, eu também melhoro as condições desse profissional para que ele cuide melhor ainda dos nossos filhos. Com certeza, porque você que é mãe, você que é pai, você vai trabalhar, vai fazer suas atividades e você deixa o seu filho num ambiente, né, escolar, dentro da escola, para se desenvolver, para ser cuidado, né? E se o professor, aquela pessoa que está ali, não estiver bem, como que fica, né? Esse pai precisa estar tranquilo. E aí que entra o seu trabalho, não é isso, Sim. Poliana? Até porque o cuidar de quem cuida da educação envolve uma série de fatores. Desde questões relacionadas à legislação, e aí eu tenho uma experiência nesse sentido, porque eu já fui vereadora, já fui deputada federal, participei do Conselho Estadual de Educação e sigo dando realmente consultoria, formação nessa área da educação e focada principalmente nesse cuidado, que envolve, além das questões de legislação, como eu já disse, mas toda uma estrutura. A estrutura da própria escola, as condições de formação inicial desse profissional, como também de formação permanente, condições de salário, de carreira. E agora, né, a gente tem enfatizado as condições de saúde e bem-estar desse profissional. Que maravilha. Por serem decisivas também no processo. Educação é relacionamento humano. Sim, então, sim. Como que eu vou garantir um bom relacionamento em sala de aula se por vezes, como eu já pontuei aqui, Sim. eu estou também com o meu emocional precisando de ajuda? Então, na medida que as redes passam a constituir meios de auxiliar nesse cuidado,
a gente também tem uma condição até mesmo que contribui para a valorização desse profissional. Porque, às vezes, as pessoas tendem a achar que, quando fala de valorização docente, que nós, professores, estamos pensando só em salário. Mas não, engana-se. Valorização docente, a gente vai falar de carreira, de formação, de melhores condições de trabalho, de saúde, melhores condições emocionais, psíquicas. Tudo isso faz parte desse componente valorização do professor, que também é essencial para que a gente possa avançar e melhorar a qualidade da educação no nosso país. Sem sombra de dúvida, realmente é fundamental e é urgente, né? Porque professor é ser humano e precisa, e não, assim, as pessoas acham, né? Porque em todas as áreas tem muita pressão, tem muita cobrança, mas se você não se profissionalizar, buscar conhecimento, melhorar realmente em questões de informação, de conhecimento, aprendizado, se capacitar tecnicamente, não vai. Isso ajuda. Mas se não cuidar do emocional também, você deixa a desejar, você começa a adoecer e deixa quem está próximo também doente, não tem como. E é interessante, você como psicóloga, você também reúne uma vasta experiência nesse cuidado com o ser humano. Nós, mulheres, quando a gente olha para a nossa trajetória histórica, a gente tem essa questão do cuidar do outro como parte desse nosso processo histórico. Cuida de todo mundo. E deixa a si mesmo por último. Sim. E aí é um grande problema, né, Adriana? No caso da educação, boa parte dos profissionais da educação são mulheres. São mulheres. São mulheres. E aí, quando a gente vai falar também da importância da família, que é também algo fundamental para a gente melhorar as condições do processo ensino-aprendizagem da criança. Sim. A gente precisa ter essa união família-escola. Mas quem que está cuidando dessa família? Quem? Nós sabemos também, muitas mulheres, a sobrecarga, né? Muito. De trabalhar fora, mais a responsabilidade dentro de casa. E tudo isso, né? Exigindo esse fazer, esse cuidar do outro. E ao mesmo tempo em que essa pessoa que cuida, por vezes, ela está sendo esquecida. Não é à toa que nós tivemos recentemente, inclusive, o envio para o Congresso de toda uma estrutura de política pública voltada ao cuidar de quem cuida. Que e ótimo. aí a gente vai olhar assim, o cuidar de quem cuida Maravilha. na educação, na saúde, em nossas casas. Ou seja, o ser humano é um ser de cuidado. Precisa, né? Cuidar e ser cuidado. Sim. E ter essa consciência também de poder se olhar os seus limites e buscar ajuda. E sobre esse trabalho, então, né, que você realiza, já na prática isso acontece? Dentro das escolas já ou não ainda? Olha, é tão ausente esse trabalho por parte das instituições de ensino. Quando eu falo no geral, tá? Certo. Claro que a gente tem uma situação ou outra, aqui no Vale mesmo. A gente já identifica algumas prefeituras que já tomaram, né, aí à frente, introduzindo ações voltadas para o cuidar de quem cuida de sua rede municipal de ensino. Mas, no geral, isso ainda não é algo concreto nas redes de ensino. Tanto é que nós precisamos, no ano passado, aprovar uma lei, né, que já foi sancionada, obrigando os municípios, estados a constituírem programas de saúde e bem-estar. Por quê, gente? Quando a gente fala disso, pode achar, mas só está pensando no professor. Opa, nós estamos pensando no professor e no trabalho que ele realiza com as nossas crianças. Eu preciso desse profissional bem, para que ele não precise faltar, para que ele não adoeça. Até porque, quando o professor falta muito, principalmente aí nas séries iniciais, né, as mães que têm filho na educação infantil ou no primeiro ano, segundo ano, são as primeiras a sentirem mais ainda essa ausência, porque as crianças sentem. Elas precisam dessa constância para a formação do vínculo, para gerar confiança, inclusive no próprio processo ensino-aprendizagem. Sim, exatamente. Então, por isso que, quando eu identifico que
há uma dúvida com relação a um trabalho como esse, voltado a conscientizar as pessoas sobre a importância da autorregulação, do autoconhecimento, do autocuidado, que está muito além de prática de atividade física, de se alimentar melhor, muito além mesmo. Sim. Quando eu encontro... É profundo. É muito profundo. Quando eu encontro dúvidas a respeito disso, eu sempre mostro o valor estratégico que nós temos através de uma ação como essa. Aqui no Vale, Adriana, no início do ano, eu prestei uma consultoria para a Anvale, né? Que tem feito um trabalho muito interessante, tanto no grupo de mulheres, liderado pela prefeita Érica de Putim, como também na área da educação. E resultado, nesse trabalho de consultoria, nós identificamos, consultando os secretários de educação aqui do Vale do Paraíba, que para mais de 60% dos municípios, o número de afastamentos por motivo de doença entre os profissionais da educação aumentou após a pandemia. Isso é real. Isso é real, a gente percebe é fato. No consultório. A gente percebe ali o número cada vez maior de profissionais da área da educação se afastando, pedindo afastamento, chega lá com o laudo do psiquiatra e sendo avaliado. E nós, profissionais da saúde, eu como psicólogo, muitas vezes preciso realmente afastar, né? Confirmo ali, converso com o médico, a gente faz um estudo ali junto, né? Analisando a situação, junto com o cliente também. Mas por que a gente precisa afastar muitas vezes? Porque a pessoa não está em condições de estar ali dentro da sala de aula e de realmente poder dar o melhor dela ali, ajudar a criança no desenvolvimento, ajudar o aluno no processo de aprendizado. Então, se não dá, a gente afasta. E tem aumentado, né? Tem aumentado. E outro ponto que é interessante desse trabalho e que a gente... No meu caso, eu consigo aferir por conta desse contato direto, por conta de aplicar todo um trabalho de anamnese, de verificação mesmo do como que está determinada rede de ensino que eu estou prestando o meu serviço, o meu trabalho. Eu tenho identificado o seguinte: boa parte das pessoas que são consultadas nessa pesquisa afirmam que o autocuidado é importante. Isso é bom. Tá? Já tem uma consciência, né? E aí, buscar ajuda. Assim, 90% autocuidado é importante para minha vida pessoal e profissional. Ok. Aí vem uma outra pergunta. Agora eu quero que você me conte. Você tem esse cuidado? Aí eu tenho lá um pessoal que coloca assim, 30%, geralmente assim, a média, 30% o pessoal fala, não, eu me cuido. Eu tô me cuidando bem. Mas aí tem uma outra pergunta. Qual é a nota que você dá para o cuidar de si mesmo? Aí é a menor nota. Nossa. A gente tem, assim, praticamente nem 10% das pessoas que dão nota 10 para cuidar de si. Sabe que é importante, mas na prática não acontece. Na prática não acontece. Enquanto que a maior nota é o quê? É para cuidar do aluno, depois o cuidar da família e, por último, o cuidar de si. Então, tá invertido isso, grave, né? E nós tivemos também uma pesquisa muito interessante da Bayer, com o IBOP, se não me falha a memória, ou IBGE. Bom, mas essa pesquisa pela Bayer identificou o seguinte, que esse contexto da pandemia sensibilizou muito a gente sobre a importância do autocuidado. Porém, Adriana, é aquilo que você já trouxe aqui. Na medida que 80%, um pouco mais da população hoje, considera o autocuidado como algo realmente importante, só que dentro desses 80%, nem 30% mantém práticas de autocuidado. Não acontece. Ou seja, na prática. A gente tem uma distância entre eu saber, né, ter consciência e ser consciente a respeito de algo. Eu costumo usar o exemplo de reciclagem de lixo. Muita gente considera, não, é importante. E aí a gente pergunta, mas quem recicla o lixo aqui em casa? Aí diminui bastante. E a informação, Poliana, muitas vezes não não resolve, né? Essa questão que nós estamos falando aqui. Porque você saber é diferente de você tomar consciência e colocar em prática. Eu dou exemplo da pessoa que fuma, por exemplo, né? Saber que fumar dá câncer
muitas vezes não ajuda a pessoa apenas ter essa informação no campo, né, cognitivo, é uma informação. Isso não ajuda, realmente ela tem desafios, dificuldade de colocar em prática. E aí entra o nosso trabalho como psicóloga, a gente vai mais a fundo, porque a gente sabe que não é porque a pessoa não tem informação ou porque a pessoa não quer, mas é porque ela muitas vezes não consegue. E sabe que eu sinto? Que, por vezes, o que falta para as pessoas tomarem essa decisão de manter um autocuidado diário, essa vigia constante, é orar e vigiar é constante, né? Com relação ao autoconhecimento, autocuidado, autorregulação. Mas eu sinto que falta para elas um grande para quê. Para quê? Para que eu me cuidar? Então, às vezes, quando eu noto que tá bem frágil esse processo com quem eu atendo também, nesses processos de formação, né? Eu coloco, né, o porquê daquela situação que vai remeter ao passado. Falei, mas para que você vai se cuidar? E quando tá difícil, eu começo a trabalhar assim, ó, o que você sonha pro futuro? Você sonha em ser avó? Você sonha em ser mãe? Ou você sonha em lecionar para outras turmas, outros cargos? O que você sonha? Como é que você vai querer chegar lá? Você tem percebido, Poliana, a gente precisa, né? que muitas vezes a gente encontra as pessoas desistindo de sonhar. Você já viu na sua atuação aí com os grupos, com as pessoas, que é importante a gente ajudar. Olha, tem gente que já desistiu de sonhar, já achou, se conforma, tá tudo bem assim mesmo. Adriana, e não entra em ação. Isso é tão grave, né? Porque o sonho, de uma certa forma, traduz esse grande para quê da nossa existência. Para que eu tô aqui? Seus motivos, né? Para que a gente desejos está aqui conversando? Entra o autoconhecimento, hein, Poliana? Muito. Porque quando eu me conheço, eu aprendo a lidar melhor com tudo que está ao meu redor. E eu consigo também identificar meus desejos. O que realmente é significativo para mim, o que realmente importa para mim, né? O que é importante, o que realmente é valoroso. Porque eu preciso desse autoconhecimento, eu preciso entender o para quê, né? Quais são meus sonhos, onde eu quero chegar, estou caminhando para onde? Porque se não tiver uma direção, para qualquer lugar tá bom, não é assim? Sim. E aí? E como parte desse processo tem algo que a gente precisa aprender também, que é estabelecer limites. Então, como eu trabalho com professores, com mães, eu sempre busco também sensibilizar sobre a importância do papel de cada um. Essa coisa assim, quando o professor fala, eu sou como uma mãe para o meu aluno. Pera lá, você já pediu permissão para esse aluno? Porque o que esse aluno precisa de um professor é que o professor seja professor. Sim. Ele tem a mãe dele, ele tem o pai dele. Não cabe a nós julgarmos. Nós não somos juízes desse processo. Né? Se há algum problema ali que tem a necessidade de recorrer à justiça, então a gente tem alguém que responde pela justiça, que tem o dever de cuidar dessa situação. Agora, a nós, professores, cabe assumir o nosso papel enquanto professor. Porque quando a gente começa também a querer assumir funções que não nos dizem respeito, isso sobrecarrega o professor e faz com que a gente saia do nosso lugar. E não faça o trabalho que a gente precisa fazer, né? Exato. E no caso do pai e da mãe, é importante que cada pai e mãe também assuma o seu papel junto aos seus filhos, né? Enquanto pai, enquanto mãe, de buscar também autoconhecimento. Às vezes, eu faço um trabalho chamado Escola com Pais. E foi muito interessante, em um dos processos, eu questionar os pais sobre os filhos. Então, eles respondem lá, como que está a alimentação, horário para dormir. E aí vem aquela reclamação. Ah, meu filho não come tal coisa, está dormindo muito tarde, e por aí vai. Parte cultural, só fica no celular. E aí depois eu aplico um outro questionário. Embora eu esteja dando já aqui um spoiler. Sim, é isso mesmo. Mas assim, o que acontece? Quando a gente aplica para os pais responderem com relação a si mesmos, né? O que acontece? Boa parte dos pais também. Eles reclamam que o filho não come a verdura, mas eles estão comendo? Eles reclamam que o filho está indo dormir tarde. E que horas que eles estão dormindo? Como que é a rotina dessa família? Eles reclamam do filho estar no celular. O exemplo é muito importante. Como é que estão esses pais também com o celular? Então, é a questão do exemplo.
Eu sinto que um dos grandes desafios hoje para melhorar a qualidade da educação, tanto por parte das famílias como também por parte dos profissionais, é estabelecer uma coerência entre o que eu falo e o que eu faço, o que eu pratico. Porque, de fato, o exemplo arrasta. Arrasta, não tem como, né? O que você fala tem que ter uma coerência na prática. Meu filho tá ali, ó, olhando para mim. 14 aninhos vai fazer esse mês, Gabriel. Que delícia. E aí ele fala, mãe, mas você trabalha muito no celular, né? Porque tem essa questão da gente colocar limite para eles não ficarem ali jogando e ali nas redes sociais muitas horas. E eles são danadinhos, Poliana. Porque eles falam assim, mãe, mas você também fica no celular. Tá vendo? E aí é isso mesmo. E a gente precisa se policiar, porque hoje a gente trabalha com o celular. Então, eu vejo a minha agenda, eu atendo os meus clientes, eu faço atendimento online. E aí a gente precisa equilibrar isso, trazer para a rotina. Limites. Trazer o limite, como você está falando. E o limite que possa eles entenderem que tem um momento de usar as redes sociais para brincar, para relaxar, e tem um momento que também ele vai usar para estudar, para poder fazer uma pesquisa, mas tem que ter esse equilíbrio, esse limite, né? E nós podemos, eu sempre falo aqui para os pais, para as mães, a gente precisa realmente ficar atento às nossas atitudes, ao que a gente está fazendo, e ter o tempo de qualidade, o tempo sem as redes sociais, sem celular, porque senão não vale para eles não entendem, né, que realmente, mãe, eu vou ficar ali jogando. A mãe está trabalhando, mas tem que ter um momento sem o celular. Você sabe que eu tive uma mãe de um aluno em 2021, que ela veio trazer, né, um problema. Assim, olha, eu estou notando que o meu filho, ele não guarda nada na cabeça, Poliana. Nossa, é muito difícil e não faz as coisas. E quando eu fui olhar para todo aquele levantamento que eu fiz, eu falei assim, mas olha só o que a senhora respondeu. Ele está indo dormir muito tarde. Uma criança que dorme muito tarde da noite, ela vai ter dificuldade para consolidar a memória. Sim. Então, hoje, quando eu defendo, inclusive, aspectos do neurodesenvolvimento para que seja trabalhado na formação inicial e permanente do professor, é porque hoje nós temos várias pesquisas, evidências do campo da neurociência que podem auxiliar, aliás, auxiliam e muito também no processo ensino-aprendizagem. Sim. E aí ela falou assim, mas será, Poliana? Eu falei, ele precisa dormir mais cedo. E ele tinha um outro fator. Ela reclamou assim, meu filho não está crescendo. Olha. Por quê? Durante o sono, a gente tem uma janela de liberação do hormônio do crescimento. Sim. Principalmente para a criança. Se a criança ela não tem a garantia desse sono, ela vai ter dificuldade. Então, ela recorreu ao médico. Quando chegou no médico, o médico também acabou falando a mesma coisa. Né? Precisa dormir mais cedo para consolidar a memória, inclusive para ajudar no crescimento. Depois ela voltou lá, nossa, Poliana, como é que você sabia? Aí eu coloquei para ela, falei assim, tudo isso é neurociência e um professor comprometido, um educador comprometido com o processo de desenvolvimento humano, de ensino-aprendizagem, ele não para de estudar. Eu, por mais que eu tenha tido vivência na política, eu nunca deixei de estudar, Adriana. Já fiz pós-graduação em gerente de cidades, mestrado em desenvolvimento humano, hoje faço doutorado em ciências da reabilitação na USP, ou seja, eu nunca parei de estudar. Porque o mundo, ele está em constante transformação. E a responsabilidade como profissional de oferecer o nosso melhor a cada dia, independente da função, seja lá na Câmara Federal, na sala de aula, em uma secretaria da educação, é nossa. Tem uma parte que é nossa que não dá para terceirizar, né? É o que eu falo para os meus clientes também. Nós, psicólogos e todos os profissionais da área da saúde, da área da educação e outros. Se você não acompanhar tudo que há de mais novo e moderno no mercado, e a ciência está aí para nos ajudar, e nós não podemos parar de estudar e de buscar realmente o que tem de melhor para poder ajudar, né? E colocar a serviço.
E aí, o nosso bate-papo aqui tá muito, muito bom. Porém, nós estamos encerrando já. Gente, passa muito rápido. Tem que voltar mais vezes. E eu queria que você mandasse uma mensagem para o pessoal, né, para as mães e para os educadores, né? Tá ótimo. E eu quero te parabenizar por esse trabalho que você realiza, nessa consultoria que você faz, e você sempre estudando, se preocupando e contribuindo para o cuidado e o desenvolvimento de profissionais da área da educação. Parabéns mesmo, viu? Fico feliz. A minha mensagem para você, que como eu é mãe, mulher, educadora, é que tudo é importante mesmo. Cuidar dos nossos filhos, alunos, da nossa casa ou do nosso negócio, né? Isso. Só que nós precisamos estar bem para cuidar. Então, não terceirize a parte que lhe cabe nesse processo de cuidados. Nós sabemos que há uma série de fatores que envolvem cuidar de si. Agora, tem uma parte que é nossa. Não terceirize. Cuide bem de você. Ótimo. Se cuide, busque o equilíbrio. E aqui a gente sempre fala no Conversando com a Adriana, Ressignificando a Vida, a importância de cuidar da saúde física, saúde emocional, saúde financeira, Sim. porque isso tira o sono também. Tira, e como? Saúde espiritual. E, enfim, é o equilíbrio para você ter uma vida com harmonia, com leveza e com saúde. Poliana, muito obrigada pelo trabalho que você faz. Parabéns. Eu que bom agradeço, Adriana. aqui. Sucesso aqui. Amém. E fico muito feliz de você possibilitar a tantas pessoas poderem também ressignificar uma série de coisas. Espero que a gente tenha possibilitado hoje Com certeza. as pessoas ressignificarem o autocuidado, que Sim. muita gente pode achar que a vaidade não é uma necessidade. Maravilha. Até sábado que vem às 8 da manhã com mais bate-papo como esse. Obrigada, Poliana. Obrigada.